Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estiverem aqui assistindo ao GP às 10. Eu sou Fernando Silva, falo diretamente de Sumaré. E antes de tudo, boa semana a todos, cuidem-se bem. Eu falo aqui ainda na repercussão do GP do Bahrein de Fórmula 1, primeira etapa da temporada, e falo uma semana e um dia depois da corrida, e é bom até ter esse tempo maior para a gente analisar determinados pontos, determinados aspectos do que aconteceu lá no Bahrein, lá em Sakir. Primeiro porque eu vou trazer aqui um exemplo meu, né, daqui do dia a dia do GP. Quem acompanha o nosso trabalho vê que, na maior parte das vezes, os relatos de treino livre, classificação, da corrida, da Fórmula 1, geralmente fica comigo e eu que estou lá suando e escrevendo conforme se desenrola a corrida e estou lá escrevendo no calor do momento. E quando você está, obviamente, na hora que tudo acontece, você não tem acesso a todas as informações, você não sabe exatamente o que aconteceu, você tem ali a sua impressão visual, o que sai via rádio dos pilotos, a comunicação entre as equipes, mas não mais do que isso. Você tem uma visão muito limitada. E aí, conforme vai se desenrolando a semana, os pilotos vão falando, as equipes vão falando, a gente passa a ter uma noção mais clara do que aconteceu. Então, algumas coisas, de repente, quando termina a corrida, quando a gente vê ou uma classificação, uma corrida, a gente vê o resultado, a gente fala assim, puta, o cara não foi tão bem, o cara foi mal. Tem situações que é inegável falar que o piloto foi mal, né? Acho que ninguém vai contestar o fato de que o Sebastian Vettel foi o pior nome do fim de semana, com o carro que tem e com o histórico dele de tetracampeão mundial, um dos pilotos que mais venceu corridas na Fórmula 1 em todos os tempos. Então, acho que isso ninguém discute. Mas eu vi algumas menções, por exemplo, ao Sérgio Pérez, que na classificação ele realmente não teve o desempenho esperado, né? O Max Verstappen conquistou a pole position, né? Com grande mérito, 4 décimos em cima do Lewis Hamilton. E o Pérez, ele nem passou para o Q3. O Pérez largou em 11º lugar. Ele rodou na sua primeira volta rápida no Q2. Aí, não é que ele rodou, ele perdeu o tempo, né? Teve o tempo deletado pela sua volta na rápida no Q2, por ele ter cedido os limites daquela famosa e polêmica curva 4. E aí, na segunda tentativa, a Red Bull insistiu com pneus médios para o mexicano, e aí ele não conseguiu uma vaga entre os 10 primeiros, então o resultado ele largou em 11º lugar. Aí, é claro que por ele estar com o carro da Red Bull, a gente logo já pensou no que o Alexander Albon fez, ou que ele não fez na temporada passada. Várias corridas ele ficando fora do Q3. Então, assim, foi uma decepção muito grande. E isso já foi relacionado ao fato de o Sérgio Pérez talvez estar sentindo a pressão logo de cara em relação ao Max Verstappen. Só que a gente lembra, né, o Pérez é um piloto que é muito mais de corrida do que de classificação. Se a gente lembrar, o melhor resultado do Pérez em classificação no grid de largada foi o 3º lugar do GP da Turquia, o grid de largada do GP da Turquia do ano passado, aquela que o Lance Stroll conseguiu a pole position, naquele chove no molha, o Racing Point que acertou com a estratégia de pneus, e o Lance Stroll superou o Max Verstappen e o Pérez largou em 3º. Mas na corrida, o Pérez foi 2º colocado e o Lance Stroll caiu lá para trás, ele terminou na 9ª colocação. Então, assim, o Pérez, em ritmo de corrida, ele sempre foi muito bom, um dos melhores pilotos e um dos pilotos que melhor gerencia o desgaste de pneus. E na corrida, ele levou aquele grande susto, que foi aquela pane elétrica no carro, no RB16B, na volta de alinhamento ao grid. Ele até imaginou que fosse abandonar a corrida, e aí a Red Bull destacou o espírito proativo dele ao ter a paciência para religar o carro, como se fosse bem um Control Del, dar aquele reboot no carro e voltar a fazer o carro funcionar depois daquele apagão, e foi o que salvou a corrida dele. Ele imaginou que
não fosse possível prosseguir, mas aí deu tudo certo, largou do pit lane e aí fez uma excepcional corrida. Aí você vai falar, cara, com o carro que ele tem na mão, é obrigação do Pérez terminar ali em quarto lugar, pelo menos. É verdade, isso é verdade. Mas ele fez as ultrapassagens ao longo da corrida com muita propriedade, conseguiu encontrar um grande desempenho do carro em ritmo de corrida, e dentro do que era possível, largando lá atrás, conseguiu terminar em quinto lugar, levando em conta todos os prejuízos que teve ali no começo da corrida. Foi uma bela apresentação, tanto que ele recebeu a eleição, foi eleito pelos fãs da Fórmula 1 como o piloto do dia. Eu até discordo, porque para mim o piloto do dia foi o Hamilton, pelo que ele fez ao segurar o Verstappen, não tendo nas mãos o melhor carro era de fato da Red Bull, mas o Hamilton conseguiu tirar proveito e conseguiu ganhar. Mas, no caso do Pérez, tem a questão de que ele ainda não está adaptado ao carro. É um processo que leva tempo. O piloto está acostumado a um carro que te impõe um estilo de pilotagem diferente, e assim foi com o Pérez nesses últimos anos, correndo pela Force India, Racing Point, hoje Aston Martin. Tenho certeza que o Pérez, se tivesse nas mãos esse novo carro da Aston Martin, ele andaria muito melhor do que o Vettel e andaria melhor ainda do que o Lance Stroll. Mas é uma mudança de pilotagem que requer tempo e leva algumas corridas para se adaptar. Então, levando em conta que o Pérez não tem um grande histórico de classificação, mas em corrida ele é muito melhor, foi muito bem, na minha opinião, de acordo com o que era possível ser feito, e a tendência é que ele vá ser melhor ainda nas próximas corridas. Então, não tem nada de pressão, que ele sentiu pressão, que ele está inferiorizado perante o Max Verstappen, não tem nada disso. O Pérez fez um grande trabalho na medida do possível, e a tendência é evoluir, não digo para lutar com o Max em termos de classificação, mas a grande expectativa da Red Bull é que o tcheco ele consiga andar no mesmo ritmo do holandês em corrida, que é aí o que vale, que é aí onde os pontos estão em jogo. E a grande ideia da Red Bull é, ao trazer o Pérez, no caso, ter dois fortes pilotos capazes de lutar de igual para igual com a Mercedes. E tendo o Pérez em condições normais, junto com o Verstappen, vai dar muito trabalho para a Mercedes, até porque o Hamilton é o grande piloto, mas o Valtteri Bottas a gente já viu que desse mato não vai sair coelho, cara, não adianta. Ele pode ter uma grande corrida, uma grande atuação, mas depois ele não consegue manter esse nível, não consegue manter essa consistência. Então, o do Bottas não dá para se esperar nada muito diferente do que ele já fez. E essa última corrida foi muito mal. Então, primeira impressão precipitada, dizer que o Pérez vai sentir a pressão, ou já está sentindo a pressão de correr ao lado de um cara como Max Verstappen. Claro que todo piloto sente a pressão por resultados por si só, todo piloto quer performar, quer entregar o melhor resultado possível, mas isso é da natureza de cada piloto, não tem muito a ver com o fato de ele estar correndo com o Max, que é um cara extra classe, um cara fenomenal, já mostrou isso várias vezes. Então, o Pérez sabe do que é capaz de fazer com o carro e sabe que, nesse momento, o Max tem totais condições de lutar lá na frente. O Pérez ainda não, principalmente em termos de classificação. Em corrida é outra história, tendo o carro em condições normais, a gente vai poder ver tranquilamente, se a Red Bull mantiver esse nível dessa última corrida, a gente vai poder ver tranquilamente, não uma, mas várias dobradinhas Verstappen e Pérez, ou talvez Pérez e Verstappen, levando em conta a força que o Pérez tem em ritmo de corrida. Então, essa é uma impressão bem precipitada, na minha opinião, dizer que o Pérez já está sentindo a pressão pelo fato de correr com o Max Verstappen. A outra que eu quero compartilhar aqui com vocês é a respeito do Yuki Tsunoda. Tsunoda, eu até escrevi no texto, no relato do GP do Bahrein, lá no Grande Prêmio, que ele foi muito bem, foi um piloto excepcional na sua corrida de estreia, e de fato trouxe uma impressão muito positiva. Se a gente lembrar que, por exemplo, no Q1 da classificação, o Tsunoda chegou a marcar o segundo melhor tempo.
Então, assim, causou um furor, né, nas redes sociais, né, todo mundo comentando dele, piloto estreante, primeira classificação na Fórmula 1, e andando muito bem. E depois, na sequência no Q2, ele não conseguiu entregar da mesma forma que o Pierre Gasly. O Tsunoda largou em 13º lugar, Pierre Gasly foi muito bem, uma classificação excelente para largar na 5ª posição no GP do Bahrein. E aí teve toda aquela situação no começo de prova, que o Gasly se enroscou com o Daniel Ricciardo, e aí jamais o francês conseguiu ter um desempenho aceitável em termos de lutar por boas posições. Ele acabou abandonando a corrida a poucas voltas do fim. O próprio Daniel Ricciardo também teve danos no assoalho da sua McLaren, também nem de longe conseguiu sequer ameaçar o Lando Norris em uma disputa ali particular. Então não foi possível ao australiano buscar mais do que ele conseguiu na corrida. Mas no caso do Yuki Tsunoda, ele chamou muito a atenção pelas ultrapassagens que ele fez. Foram duelos interessantes de gerações, né? Ele passou Sebastian Vettel, passou Kimi Raikkonen, passou Fernando Alonso. Então, assim, são caras pesadíssimos, campeões do mundo. Então, trouxe uma grande pressão para o trabalho do Tsunoda. Porém, eu vou concordar com o Gabriel Curti, ele que falou no Paddock GP dessa semana passada, melhor dizendo. Você pode até acessar aqui no nosso Grande Prêmio, você vai ver lá a opinião dele a respeito. E eu concordo com o Gabriel. Foi uma atuação muito boa para o estreante, mas levando em conta o carro que ele teve às mãos, um carro que muito provavelmente o Pierre Gasly poderia lutar por um 4º lugar, talvez pode, não sei se pode ser exagero, mas o Gasly teria condições de lutar por um top 5 no GP do Bahrein. E o Tsunoda, que é reconhecidamente um piloto muito rápido, mas fica a sensação de que ele poderia entregar mais do que a 9ª colocação. Não se trata aqui de olhar só pelos resultados, mas ficou a impressão de que o Tsunoda poderia entregar mais. Se ele é superestimado, eu acho que não, mas a performance dele como um todo, no fim de semana, dessa corrida sua de estreia, aí dá para dizer que sim, que foi uma performance um pouco mais melhor avaliada do que parece, mas isso não tira o fato de que o Tsunoda é um piloto muito bom. Foi elogiado pelo Ross Brown, que é o diretor esportivo da Fórmula 1, que vê no japonês o melhor estreante da Fórmula 1 dos últimos tempos, o que eu acho também um tremendo do exagero. Se a gente lembrar de Charles Leclerc, se a gente lembrar de Lando Norris, né? Então, não acho que cabe. Talvez ele possa estar fazendo mesmo uma média para o público japonês, que é muito importante para a Fórmula 1, a Honda, que é muito importante para a Fórmula 1, mas ainda não. Muita calma nessa hora, um passinho de cada vez, mas a gente ainda tenho certeza que a gente vai ver muita coisa boa do Tsunoda, que é um piloto muito bom, mas calma, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de calma não faz mal a ninguém. E é isso, gente. Eu quero aí novamente desejar a vocês todos uma grande semana, muita coisa boa no Grande Prêmio, muito material. Hoje tem Paddock GP, edição 233, então muito debate para vocês ao longo de toda a semana, GP às 10 de manhã, GP às 10 da noite. Então, aqui, conteúdo não falta, muito conteúdo para você. E venha para cá, inscreva-se aqui no nosso clube de membros, venha para o nosso clube exclusivo de membros, e te garanto, é o melhor grupo que você vai conhecer sobre esporte a motor. Então, vem aqui, que vale a pena, é sensacional. Clique aqui em Seja Membro, venha fazer parte do nosso clube exclusivo e tenha muitas vantagens. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Valeu demais, boa semana a todos, tamo junto, saudações.